Você que não me conhece, é o seguinte. Eu sempre falo aqui, repito, começo a live falando sobre isso para você entender. O ser humano ele é composto de 3 camadas: corpo, alma e espírito. A maior parte das pessoas aqui desse planeta, elas não compreendem absolutamente de nenhuma dessas camadas. Você que já vem me acompanhando aqui há um bom tempo, há meses, você que já vem fazendo mentorias, cursos comigo, inclusive no final da live, tá? No final da live eu falo a respeito do programa de combate à ansiedade. Só no final da live, tá bom? Então vamos lá. A maior parte das pessoas, elas não compreendem a respeito de nada em relação a corpo, alma e espírito. Como é que você chega a essa conclusão, William? Olhando para a vida das pessoas. Olhando para aquilo que elas conversam, olhando para os resultados que elas têm nos seus relacionamentos, no seu trabalho. E quando eu falo isso, você tem que entender uma coisa, viu? A maior parte das pessoas, elas não compreendem e elas ainda são bobas. E aí você que está aqui pela primeira vez, quem já me acompanha sabe que eu não estou ofendendo. Mas eu quero deixar claro para você que me acompanha aqui pela primeira vez. Quanto mais boba uma pessoa é, mais ela se ofende. Grava isso na sua cabeça. A maior parte das pessoas, elas não compreendem nem de corpo, nem de alma e nem do espírito. E ainda quando você explica algo para elas, para ver se ela sai daquela prisão que ela tem, que ela vive nos seus relacionamentos, na falta de dinheiro que ela tem na vida, na falta de prosperidade, na falta de amor próprio, tudo que é falta é uma prisão mental. Aí quando você fala, ela se ofende. E quanto mais boba ela for, mais se ofende. Então faz o seguinte, se você está aqui pela primeira vez, eu não tenho intenção nenhuma em te ofender. A única intenção que eu tenho aqui é de trazer clareza para a sua vida. Porque eu não sei se você sabe, mas a maior parte das pessoas desse planeta, elas são insatisfeitas com as suas vidas e elas não sabem por que elas não conseguem encontrar felicidade. Por que elas não conseguem resolver os seus problemas? Eu te digo, falta de conhecimento. Falta de conhecimento da verdade. Então vamos lá. Eu sempre vou falar aqui sobre essas 3 camadas. E esses dias eu quero te dar uma sacudida nessa sua cabeça aí. William, como assim sacudida? Eu quero ver se eu trago um pouco mais de clareza a respeito das coisas que você pode fazer e talvez você não esteja fazendo na sua vida. Fazendo para quê? Para você mudar a situação que se encontra nesse exato momento. William, minha vida tá boa, então sai da live. Ou fica aqui só para ver o que eu vou falar. Deixa eu te falar uma coisa. Por que as pessoas... Você já parou para pensar por que as pessoas, e talvez você seja uma pessoa assim, por que as pessoas não conseguem encontrar paz na sua vida? Eu vou te falar umas coisas hoje para ver se abre uma janela na sua mente, para ver se você consegue destravar a sua cabeça e você ver uma outra realidade na sua vida. Por isso que você tem que prestar muita atenção. Escuta isso. A maior parte das pessoas, elas não conseguem encontrar paz. E aí você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que você precisa fazer algo para mudar. Só que toda vez que você pensa em uma mudança, você tem que compreender isso daqui. Toda vez que você pensar em mudar a sua vida porque não está te agradando, toda vez que você pensar em fazer algo diferente, a sua mente ela vai te travar. Você vai sentir medo. Por que medo? Porque é algo diferente. Toda vez que surgir algo diferente na sua vida, você tem que compreender isso. O seu cérebro ele vai querer te sabotar. Ele vai falar para você que você não dá conta, ele vai falar para você não mexer com isso. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não gosta de gastar energias. Então, um dos primeiros comandos que ele manda quando você olha para a sua vida e você sabe
que você tem que fazer alguma coisa. Só que talvez nesse exato momento você não esteja fazendo. Só que você não sabe por que você não faz. Você pode perceber que tem uma voz dentro da sua cabeça. Tem uma voz dentro da sua cabeça que às vezes não deixa você dormir. Tem uma voz dentro da sua cabeça que parece como se fosse uma esquizofrenia, né? Ela fala uma coisa e às vezes você faz outra e às vezes ela não deixa você dormir. Você pensa que essa voz, esses pensamentos que você tem, eles fazem parte do seu eu, mas não fazem. Você precisa compreender isso daqui. Você precisa compreender porque quando você vai ouvindo várias coisas, você vai ficando cada vez mais confuso, cada vez mais confusa. E isso vai fazendo com que você vá a cada dia se tornando uma pessoa ansiosa, ansioso, tomando decisões que não deveria tomar, fazendo coisas que não gostaria de fazer, que se arrepende depois. Por que tudo isso, William, acontece na minha vida? É porque falta você ver que existe uma sabedoria por trás de todas as coisas. E quando você não compreende a respeito do seu cérebro, da sua mente, a respeito da sua própria vida, você vai ter várias dificuldades para você ter paz. Toda vez que você estiver diante de um problema, de uma situação que você quiser mudança, o seu cérebro vai causar medo em você. E aí, sabe o que acontece? Você se entristece quando você olha para a sua vida e você quer uma mudança, só que não tem pessoas para te apoiar. Você já percebeu na sua vida que é assim? Não tem pessoas para te apoiar. E você fica cada vez mais triste. Por quê? Porque você gostaria que as pessoas mais próximas de você fossem as pessoas que mais te apoiassem. Mas não existe na sua vida isso. E você se entristece um pouco mais. Deixa eu trazer clareza aqui para você, que você vai compreender que é difícil acontecer algo, é difícil você querer fazer algo na sua vida que os mais próximos te apoiem. Tá? Coloca isso na sua cabeça. E não é porque pessoas não te apoiam, que você vai parar. Olha, fica comigo nessa live que eu quero te explicar por que você sente essas coisas e você trava, e você para. Tem situações que você quer mudanças, só que quando você olha a falta de apoio, as pessoas que mais você ama estão do seu lado. Quando elas não te apoiam, isso causa em você um sentimento. E esse sentimento, ele tem a ver somente com a interpretação que você dá para o mundo. Eu vou te explicar isso daí. Sabe o que é interessante? Quando você pensar em fazer alguma coisa na sua vida, tira da cabeça esse negócio de que meus parentes vão me apoiar, minha mãe, meu pai. Não, tira isso da sua cabeça. Qualquer coisa que você for fazer na vida, qualquer decisão que você for tomar na vida, ou você já não reparou, você já foi comerciante na sua vida, para você saber? Eu já falei sobre isso. Experimenta colocar um comércio do lado da sua casa. O seu vizinho ele não compra com você. Dificilmente isso acontece. Experimenta vender alguma coisa. Experimenta abrir uma live para você vender alguma coisa ou para você mandar um conteúdo bom para alguém. Os parentes não vão te assistir. Se assistir, é para mandar crítica depois. Para criticar aquilo que você está falando. Na maioria das vezes é assim que funciona. E aí quando você pensa em todas essas coisas, você trava e você para a sua vida por causa de terceiros. Esses terceiros que você às vezes diz que te amam. E você também ama eles. Você tem que compreender que as pessoas mais próximas de você, dificilmente elas vão te apoiar. Sabe o que acontece?
Acontece o seguinte: por que as pessoas não te apoiam? Escuta isso. As pessoas mais próximas de você, elas não te apoiam porque um dia você conviveu com elas e elas criaram na cabeça delas, escuta isso, você tem que entender. Você tem que entender isso porque tem muitas pessoas que estão assistindo aqui agora que elas travam a vida delas, elas não avançam, elas não fazem aquilo que elas têm que fazer para viver a vida que elas deveriam estar vivendo nesse exato momento. E elas não compreendem. Eu quero te explicar. Quando você não tem apoio, isso te causa uma tristeza. Só que você não deve esperar isso. Aquelas pessoas que você diz amar, que são as pessoas próximas de você, elas têm uma imagem na mente delas a seu respeito. Como é que é isso? Conforme você foi convivendo com elas, elas foram criando na mente delas uma imagem a seu respeito. Por exemplo, eu vou falar da minha própria pessoa para você entender. Eu sempre trabalhei com vendas. Então a maior parte das pessoas que me conhecem, eu tinha loja de carros também. Trabalhei acho que 15 anos vendendo carros, que eu tinha loja de carros. E as pessoas criam na cabeça delas, presta atenção, as pessoas criam na cabeça delas uma imagem a seu próprio respeito. No caso, a meu próprio respeito. Quem é William Paganini para essas pessoas? É um vendedor de carros. É o dono de uma loja de carros. Na cabeça dessas pessoas, e é assim que funciona na cabeça da maior parte da população, essa imagem que está na cabeça delas se torna você. Não entendeu, né? Vou te explicar. É assim. Se você, elas podem passar 2 ou 3 anos sem te ver. 4, 5 anos. Quando elas te encontram, elas pensam que você é a mesma pessoa daquele último dia que elas te viram. Você pode ter mudado a sua profissão, você pode ter mudado a sua vida, você pode ter mudado a sua mentalidade, você pode ter mudado a sua visão do mundo. Na cabeça delas, aquela imagem a seu próprio respeito continua fixa. Você pode perceber, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho várias pessoas que me conhecem, que me seguem nas redes sociais. Eu acredito que faz uns 8 meses que eu estou fazendo lives e trabalhando nas redes sociais. Mas você quer saber quantas pessoas que assistem a minha live que eu conheço? A minha esposa, minha filha, minha mãe. E é difícil, viu? É difícil ter essas pessoas na sua vida te ouvindo. Por quê? Porque as pessoas têm uma imagem a seu próprio respeito. E quando elas me conheceram, eu falava a respeito de carro. De carro. Quando você vê as pessoas... Hoje em dia eu falo o quê? Hoje em dia eu falo sobre corpo, alma e espírito, só que naquela época eu já tinha conhecimento a respeito dessas coisas, mas eu não falava. Só que as pessoas, elas pensam que você é aquilo que você faz. Exemplo, a maior parte das pessoas, elas só se dedicam a uma coisa na vida, como, por exemplo, a uma profissão. Ela só faz aquilo na vida dela. Por ela fazer só aquilo na vida dela, as outras pessoas vão criando essa imagem a seu próprio respeito. E aí, as próprias pessoas mais próximas de você, acontece a mesma coisa. Elas olham para você e elas não veem resultados. Por que elas não veem resultados? Principalmente se você está começando. Se você está começando, você ainda não tem resultados. E isso é normal, não ter resultados. Você sabe quando as pessoas mais próximas de você vão te apoiar? Quando você der resultados. Até então, não. É uma raridade pessoas próximas de você te apoiarem. Só que o teu coração tem que ficar livre em relação a isso. Sabe por quê?
Deixa eu te falar uma coisa, porque senão você trava, porque senão você não começa. Porque senão vai entrando na sua mente um desespero. Por quê? Porque as pessoas mais próximas de você deveriam ser aquelas que te apoiam. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olha, Jesus Cristo, presta atenção nisso, isso tem que abrir a sua mente. Jesus Cristo tinha lugares. Jesus Cristo andava por Jerusalém, andava por toda aquela parte da Judéia, da Galileia, fazendo milagres. Milagres, 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 milagres. Aí chegava em algumas cidades, as coisas não aconteciam. Não aconteciam. Mas como não acontecia milagre? O próprio Jesus, então, é porque ele falava o seguinte: quando você quer um milagre na sua vida, ele não fala com essas palavras, tá? Presta atenção. Quando você queria ser curado, o que te curava era a sua fé. Era a sua fé que te curava. Quando ele chegava em alguns lugares, como por exemplo onde ele já tinha morado, naquela época não tinha WhatsApp, né? Olha, tá chegando aí, deixa eu mandar a foto aqui de Jesus. Não era assim que funcionava. Era no boca a boca. Mas eles sabiam que Jesus estava chegando, aquele que fazia milagres. Pronto. Quando ele chegava, era uma decepção em alguns lugares. William, por que decepção? Porque eu conheço esse aí, é filho lá do carpinteiro. Esse aí não faz milagre, não. Esse aí eu sei quem é. E o que acontece? Quando a pessoa já fala isso, o milagre não vai acontecer. Por quê? Porque você deixou de crer. Você deixou, naquele momento, de crer. E quem é que deixou de crer? As pessoas mais próximas. Eu já falei aqui, olha, tem um livro na Bíblia, na Palavra de Deus, que é escrita por Tiago. Esse Tiago que deixou um livro escrito, ele é irmão de Jesus. Ele andava com Jesus, aliás, ele cresceu com Jesus, e ele não acreditava em Jesus. O Tiago, o discípulo que andava com Jesus, é um outro. Logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Tiago foi o primeiro discípulo a ser morto. Então não foi ele que escreveu. Quando você vê aí na Palavra de Deus escrito Tiago, não é o discípulo que escreveu aquele livro, tá bom? Quem escreveu foi o irmão de Jesus. Cresceram juntos. Cresceram juntos. Mas faz milagre não. Ele só veio acreditar em Jesus depois que Jesus ressuscitou. Tanto é que ele passou a acreditar que ele escreveu um livro e deixou escrito na Bíblia. William, o que você quer dizer com isso? As pessoas mais próximas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você faz o seguinte, você mostra resultados na sua vida que as pessoas vão acreditar em você. Enquanto você não mostrar resultados na sua vida, elas vão ficar pensando que você ainda é aquela pessoa lá do passado. Fique em paz em relação a isso. Só não para. Só não para. Às vezes na sua vida, você para porque as pessoas não te apoiam. Às vezes na sua vida, você para porque outras pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama, só fazem besteira na vida. Só fazem bobagem. E aí você olha assim, William, eu não sou uma pessoa que eu fico fazendo tantas bobagens. Eu não sou uma pessoa que fico namorando, que fico traindo. Eu não sou uma pessoa que fico enganando. Eu não sou... Mas a minha vida é uma tristeza. Sabe por quê? É porque é meu pai fazendo bobagem, é meu irmão fazendo bobagem, é não sei quem fazendo bobagem. E isso mexe demais comigo. Então, você sabe o que está acontecendo na sua vida? É uma interpretação errada que você tem do mundo. É por isso que você não está vivendo a vida que você nasceu para viver. Vou te explicar. Escuta isso.
Às vezes, você tem familiares, você tem pessoas próximas de você que você não percebe, que você não vive por causa deles. Escuta isso. Cada pessoa tem um universo aqui dentro. As coisas que eu percebo quando eu olho para o mundo, elas são diferentes daquelas que você percebe. Então, aqui dentro da minha mente, existe um mundo que é só meu. Da mesma forma que na sua mente existe um mundo que é só seu. Por mais que eu tente me colocar no seu lugar quando você está sofrendo, por mais que eu tente me colocar no seu lugar quando você está alegre, eu não vou saber. Por quê? Porque a sua tristeza, ela é diferente da minha. A forma com que você interpreta as coisas, ela é diferente da minha. Eu já vou te explicar sobre isso. Então você vai perceber que às vezes as pessoas próximas de você vivem fazendo doideira. Vive fazendo coisas que não condiz com a sabedoria. A sabedoria passou aqui, essas pessoas foram para o outro lado. E sabe o que isso tem a ver com a sua vida? Tudo. Por quê? Porque você pensa que a vida daquelas pessoas, as atitudes que elas têm, é a sua vida. E não é. A sua vida é a sua vida. A vida deles é a vida deles. Eu estou falando das pessoas mais próximas. Filho, pai, mãe. E o cônjuge, William? O cônjuge deve andar junto com você, com o mesmo propósito. O mesmo propósito. Tirando isso daí, você vai perceber na sua vida que cada um faz aquilo que acha melhor. Vai tendo os resultados. Sabe o que é interessante? Tem pessoas que elas nunca buscam a sabedoria na vida delas. Elas nunca buscam. E aí você vai falar algo, olha, isso daí, pensa melhor sobre isso, porque vai acontecer isso, vai acontecer isso. Ela não está nem aí para você. Só que quando ela se dá mal, você é a primeira pessoa que ela liga. E aí você cria uma emoção e você deixa de viver se você não resolver o problema daquela pessoa. Você está tendo uma visão distorcida da realidade. A pessoa ela tem a vida dela, faz as besteiras que ela quiser. Cada um destrói a sua vida da forma com que quiser. Da mesma forma que cada um pode edificar a sua vida. Mas tem pessoas que são assim. E você precisa compreender isso. Porque às vezes, dentro da sua casa, tem essas pessoas. E algumas pessoas nesse planeta, elas só aprendem com a dor. Por quê? Porque a dor ela faz parte do processo. A dor é onde vai abrir a sua visão. Só que quando você não compreende que aquela pessoa está tendo dor por algo que ela mesma procurou, às vezes você quer se meter na dor da outra pessoa. William, mas a gente tem que aliviar. Presta atenção. Presta atenção. Toda vez que você for agir em relação à dor de outras pessoas, você tem que agir com sabedoria. Porque tem pessoas que elas procuram viver na dor. Por quê? Porque elas sabem que sempre tem alguém para resolver o problema delas. Aí elas não vivem a vida que elas deveriam viver e você também não vive. Sabe por que tudo isso acontece? Entenda uma coisa. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Sempre na sua vida, na minha, na de qualquer pessoa, sempre vai ter motivos para sofrer. Sempre terá motivos para sofrer. E aí sabe o que acontece? Você tem que ter claro na sua mente que você não pode sofrer por decisões de outras pessoas. Você não pode sofrer por decisões de outras pessoas. E aí, para isso tem um nome: desapego. E isso não importa se é filho, se é mãe, se é pai. Eu não estou falando a respeito de falta de amor, tá?
Estou falando desapego. Eu estou falando que cada um tem que assumir as suas próprias responsabilidades. As pessoas, a maior parte das pessoas, elas não buscam sabedoria. Elas não buscam nada que agregue valor na vida delas. Você pode olhar aí nas redes sociais a tranqueira que é. Quando você para, você já reparou na sua vida quando você para conversar com alguma amiga, com algum amigo? Você já reparou que na maioria das vezes não sai nada de bom daquela conversa? Não sai nada que agregue valor na sua vida? Você já percebeu isso? Por quê? Porque cada um tem um mundo dentro da sua cabeça. E elas agem conforme as vontades dela. Só que você não pode ser responsável por aquilo que tem na cabeça delas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou te falando que enquanto você está sofrendo, você sempre vai ter motivo para sofrer. Seu pai faz doideira na sua vida, na vida dele, aí você sofre. O dia que ele melhorar um pouco, aí vai ser a mãe, aí vai ser o irmão, aí vai ser o vizinho mais próximo, aí vai ser o tio. Sempre vai ter alguém para você sofrer. Aí depois vai ter a pessoa lá do outro lado do mundo que você também não conhece, mas boa parte das pessoas aqui do planeta elas passam fome. Aí você vai sofrer por causa disso também? Porque tem pessoas que passam fome? Se você pensar um pouco melhor, nesse exato momento que eu estou falando com você, tem pessoas sendo estupradas, tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas que estão sendo mortas por vários tipos. Você vai sofrer por causa disso? Aí parece, quem está me vendo falar pela primeira vez, que é desamor, né? Não, não é questão de desamor. É você pegar e fazer alguma coisa, é você fazer alguma coisa por essas pessoas sem você perder a sua vida. Todo tempo vai ter gente passando fome. Todo tempo vai ter pobre no mundo. Todo tempo vai ter pessoas doentes. Até a vinda de Jesus. Aí se você decidir estragar a sua vida também, sabe o que vai acontecer? Você fica choramingando e não faz nada pelas pessoas que você diz amar. Mas quando eu falo para você fazer alguma coisa, é você fazer com atitudes, não relacionado aos seus sentimentos. Eu vou te explicar uma coisa aqui, olha. Parece que quando eu falo desse jeito, parece que alguém que não tem coração, né? Não é. Isso se chama desapego. Desapego. As pessoas que elas usam inteligência emocional, elas são chamadas de frias. As pessoas que usam inteligência emocional, elas são chamadas de frias. Por quê? Porque aquilo que você chama de frieza, eu chamo de viver a vida que você foi chamado para viver. E não viver a vida que está na cabeça de outras pessoas. O que você chama de frieza, coração frio, coração gelado, sem sangue nas veias, eu chamo de a vida que eu nasci para viver. As atitudes das outras pessoas, elas não podem desviar você do seu caminho. Olha, quando você compreende que sempre vai ter pessoas para te fazer sofrer se você se entregar a esses sofrimentos, a esses pensamentos, e se você não desapegar das coisas, você vai ficar todo o tempo parado. Mas quando você compreende que você tem uma vida, que você nasceu e você precisa terminar a sua vida, e no dia que você for morrer, quando você for dar o último suspiro, você tem que falar: fiz um bom combate. Fiz um bom combate nessa terra. Me diverti, fiz doideira por aqui, mas eu fiz aquilo que eu fui chamado. Nenhuma pessoa, nem meu pai, nem minha mãe, nem filho, me impediu de fazer aquilo que eu fui chamado.
Olha, aí você entende que ninguém te para. Ninguém te para. São essas ideias que as pessoas vão colocando, que as pessoas vão fazendo, que vão fazendo com que você pare. Que você pare de sonhar, que você pare de viver. Aí sabe o que acontece? Deixa eu tomar uma água. Tá fazendo sentido para vocês? Escrevem aí sim, sim. Ou não também. Você sabe por que as pessoas elas ficam apegadas às outras? Porque elas acham que o apego tem a ver com amor. Eu não faço nada na minha vida, William, sabe por quê? Por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Eu não posso sair de perto deles. É? O que é isso? Você vai dizer que é amor. Deixa eu te falar uma coisa. Amor não é um sentimento. Amor é uma questão de decisão. Você não faz porque você está preso ao passado. Você está preso a uma condição que tem no seu cérebro que faz com que você olhe para o mundo de uma forma distorcida. É por isso que você não avança. É por isso que você não busca as coisas que você deveria buscar. Ó, eu gostaria que você imaginasse se você pudesse tirar da sua mente todas essas amarras. Se você pudesse tirar da sua mente tudo aquilo que você já fez de errado no seu passado. Você já imaginou se tudo aquilo que já fizeram com você no passado, você deixasse lá no lugar dele, lá atrás? Você já imaginou isso? Você já imaginou se todas as coisas que te feriram, você já imaginou tudo aquilo que te machucou? Se você abandonasse isso, o que você produziria no dia de hoje? Você já imaginou isso na sua vida? Você já imaginou a força que você carrega? William, eu estou em depressão. E aí você vem falar que eu tenho força? Pois então, é que você não sabe. E para quem me conhece aqui, eu não estou te falando nada para te motivar. Nada para te motivar. Eu só gostaria que você compreendesse quem você é. Eu gostaria que você compreendesse as coisas que você pensa. Eu gostaria que você compreendesse a forma com que você olha o mundo. A forma com que você interpreta o mundo. Quando você olha para as doideiras das pessoas fazendo ao seu redor, isso te deixa mal. Porque são as pessoas com quem você ama. E aí você deixa de viver. Mas isso é uma interpretação que você tem. É isso que gera um sentimento. William, o que é o sentimento? É a interpretação que você dá para o mundo. É a interpretação que você dá para o mundo. Quando você olha, dependendo do lugar que você nasce, você dá uma interpretação para cada coisa. Para a mesma coisa, pessoas diferentes interpretam diferentes coisas. Por quê? Porque é a forma com que elas aprendem. William, me dá um exemplo para eu poder entender? Vamos lá. Olha, deixa eu ver um exemplo aqui para eu poder trazer clareza na sua vida o que é interpretação. Vamos lá. Você sabe que está acontecendo uma guerra, Rússia e Ucrânia. Está acontecendo nesse momento. Faz tempo que já está acontecendo. E por que as guerras acontecem? Olha, presta atenção. A mesma coisa que acontece dentro da casa das famílias acontece no mundo, tá? Eu já falei para você que todas as coisas que aconteceram desde a fundação do mundo, elas acontecem hoje. Elas só vêm se repetindo. A mesma coisa que acontece no mundo, no planeta, acontece dentro da maioria das casas nesse planeta também. Só é em proporção diferente. Então vamos lá. A mesma guerra que acontece no mundo acontece dentro da casa das pessoas. William, por que acontecem as guerras? Por causa de uma interpretação.
O presidente da Rússia, ele tem uma mente na cabeça dele igual eu e você tem. E por que ele toma decisões que você não faria? É porque ele vê o mundo diferente. Ele interpreta um mundo diferente. Aí você fala assim, William, ele é mau. Quem te falou isso? É mau, William, porque está matando um monte de pessoas. E aí? Você acha que ele está fazendo por maldade? Na cabeça dele, escuta isso que eu vou te falar. Escuta isso que eu vou te falar. Escuta isso que eu vou te falar. Na cabeça de cada pessoa tem uma razão. Você pode não concordar com aquilo que ele faz. Só que na cabeça dele, ele está fazendo. E aí você pode usar na sua família, para qualquer coisa, funciona do mesmo jeito. A interpretação ela é do mesmo jeito. Toda vez que você vê uma pessoa fazendo loucuras, é a interpretação que ela tem no mundo. Mas ela não está fazendo por maldade. Ela está fazendo pelas razões dela. É difícil entender isso? Vamos lá. Na cabeça dele existe um mundo. Na sua cabeça existe outro mundo. Na cabeça do seu esposo existe um mundo. Na sua esposa, outro mundo. As pessoas, elas não acreditam que elas façam as coisas por maldade. Elas fazem segundo as suas razões. Sempre é por uma boa causa. Presta atenção, sempre é por uma boa causa. Vou te dar um outro exemplo para você entender. Hitler foi uma das pessoas que matou milhares de judeus. Você acha que na cabeça dele ele estava errado? Não, certíssimo. Exterminar toda a raça dos judeus. Na cabeça dele ele estava certíssimo. O que é isso? É uma interpretação do mundo que ele tem. Quando você entende isso, você começa a compreender por que as pessoas fazem certas coisas. É porque é uma interpretação. Dependendo do lugar que você nasce, você vai dando uma interpretação. Eu vi um vídeo há um tempo atrás, eu acho que eu já até comentei isso na live, onde uma mãe mostrava uma sandália para uma criança. O que é isso aqui? A criança falava, é uma sandália. Para que serve isso daqui? Ela, para pôr no pé. Aí ela mostra um cinto, um cinturão. O que é isso aqui? A criança responde, é um cinto. Para que serve isso aqui? Para colocar na calça, para segurar a calça. O que é isso? É uma interpretação. Por quê? Porque ela nasceu e cresceu em uma família que ela teve uma educação diferente da maior parte das pessoas, que foram educadas na chinelada. Com um cinto nas costas, assim, ó, fez errado, paf, nas costas. A criança, ela não sabe, ela nunca ouviu falar que uma sandália serve para bater. Ela nunca ouviu falar na vida dela que um cinto é para bater também. Por quê? Porque, aliás, serve para bater também. Porque no mundo dela, na cabeça dela, nunca existiu isso na família dela. A sandália é para pôr no pé, o cinto é para calçar. Eu estou querendo que você entenda que cada pessoa tem uma interpretação. E a forma com que você interpreta o mundo é a forma com que vai fazer com que você tenha uma vida melhor ou uma vida completamente destruída. Olha, se você soubesse quem você é, se você largasse as coisas que já aconteceu com você, se você parasse de ouvir as críticas das pessoas mais próximas de você, que são as que mais te afetam, você se levantaria da cama que você vive. Você partiria para um outro nível na sua vida. Os seus bloqueios, os seus traumas, a sua insegurança, todas essas coisas, se você se livrar,
Se você ressignificar isso na sua mente, você vai perceber que existe uma vida que você não conhece. Do mesmo jeito que essa garotinha não conhece a sandália fora do pé. Imagine você podendo viver uma vida livre de bloqueios. Uma vida em que você não dependesse de pessoas próximas para te apoiarem. Você não sabe disso, mas você não precisa. As pessoas, elas não fazem as coisas na cabeça delas, elas não te apoiam, não é por maldade, não. É porque elas têm a vida delas. E você deveria viver a sua. Só que ao invés de você viver a sua vida, fazer as coisas que você tem que fazer no hoje, você está emocionada. William, o que é emocionada? É o resultado do sentimento. Você sentiu algo que você interpretou e você fica dando emoção para isso. É por isso que aí você fica triste, é por isso que você não sai do lugar. Por causa da interpretação que você dá para certas situações na sua vida. É uma distorção que a sua mente tem através dos seus olhos. Olha, se você entender que a vida que você vive, nós não conseguimos ver a realidade. Por mais que você tente ver a realidade, não tem como você ver. Mas quando você deixa os sentimentos tomarem conta da sua vida, aí você distorce completamente aquilo que você foi chamado. Isso não tem nada a ver com falta de amor. Tem a ver com distorção da realidade. Eu já falei, amor não mete amor no meio. Amor não é sentimento. Olha, se você compreender que todos os bloqueios que você carrega, todas as coisas que você já viveu que te fazem mal, todas essas coisas elas travam a sua vida. E o que você precisa? Você precisa decidir. Você precisa decidir gerir as suas emoções. Tomar conta. Você decide. Você decide gerir as suas emoções. Você decide na sua vida ter autoridade naquilo que você nasceu. Essa é a minha vida. William, mas não é isso que acontece? Não, não é isso que acontece. A maior parte das pessoas, olha, vamos lá, deixa eu te dar uma palavra de sabedoria aqui. Se você olhar para uma árvore, vamos lá, se você olhar para uma árvore, se você olhar para qualquer coisa natural, o que é natural, William? Qualquer coisa que Deus fez. Vamos chamar uma planta, vamos lá, uma planta, uma árvore, um pé de mangueira, um pé de abacate, vamos lá. O pé de abacate, ele nasceu para dar abacates, não é isso? Para que você acha que você nasceu? Só que o pé de abacate, se você chegar perto dele e falar assim, a partir de hoje, você é um pé de abacate feio. A partir de hoje, eu tenho tanto. Você plantou um pé de abacate dentro da sua casa, você, quando era criança, você brincava nesse pé de abacate. Eu não sei se você já fez isso, mas, por exemplo, quando eu morava na roça, eu tinha lá 2 pés de ingá. Ingá era meu. E quando você é criança, eu conversava com o pé de ingá. Você pega intimidade com o pé de ingá. Você sobe no pé de ingá, você conversa com ele. Não sei se você já fez isso. Só que conforme você vai crescendo, você vai percebendo que o ingá, ou aquilo que é de Deus, ele não te ouve. Mas como assim? Como assim, William? Ele não ouve. Se você chegar para o pé de ingá e falar assim, olha, eu não quero que você dê frutos. Pé de abacate, eu não quero que você dê frutos. Ele nem liga para você. Por quê? Ele só faz aquilo que ele nasceu para fazer. E você, que é a imagem e semelhança do Criador? E você? William, às vezes eu paro
porque a mente de outras pessoas está completamente destruída. William, às vezes eu paro porque eu sou ofendido. Você para de produzir, né? É isso que eu quero que você veja. É porque nesse exato momento você saiu da sua naturalidade. Você deixou de ser natural. Assim como uma planta. Não importa aquilo que as pessoas falem. Aquilo que é natural sempre vai continuar crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. E aí você olha para a sua vida e começa a perceber. Você começa a perceber que aquilo que as pessoas falam distorce completamente a sua vida. Só que não é por maldade que elas fazem na cabeça delas. É a forma com que você interpreta o mundo. É a forma com que você interpreta a atitude delas. Se você souber interpretar o mundo, você tira todo o sentimento da frente. E você só faz aquilo que tem que ser feito. Você é incompetente. Tá bom. Deixa eu seguir aqui a minha vida. Você não sabe fazer isso. Agora eu não sei, mas eu aprendo, como todas as pessoas aprendem. Você está na lama. Pois então, o estado que eu me encontro não determina a pessoa que eu sou. Hoje eu estou na lama, amanhã eu estou no lugar que eu sempre deveria estar. Só que a lama foi um processo para o meu aprendizado. O que é isso, William? É consciência do mundo real. É quando você para de olhar para aquilo que as pessoas fazem com você. Olha, você que está aqui pela primeira vez, amanhã às 20 horas eu estarei aqui no mesmo horário para falar para você que você pode mudar as coisas que acontecem na sua vida. Se você parar de ver as coisas de forma errada, se você compreender aquilo que acontece no seu cérebro, que quando você fica completamente louco, sofrendo porque diz que o amor está destruindo a sua vida, são apenas químicas. Não é amor. O amor não é sentimento. O amor é uma questão de decisão. Você decide amar uma pessoa. Aquele fogo, aquela paixão, aquele tesão, são químicas. As químicas, elas passam, você consegue modificar. A alegria, ela é química. A tristeza é química. Quando você vai compreendendo que você consegue produzir isso, você vai fazendo com que a sua vida se torne cada vez melhor. Por quê? Porque você se conhece. Quando Jesus fala para a primeira coisa que você tem que fazer, William, a minha vida é meu time de futebol. William, a minha vida é meu filho. William, a minha vida é o meu sofrimento. William, a minha vida é o meu passado. Pois então, você está tendo uma interpretação completamente errada do mundo. Jesus, ele diz para você buscar o reino. E o reino, ele está dentro de vós. Dentro de você. Dentro de cada um. Quando você compreende que o reino está dentro de você, você não está nem aí para as outras coisas, você vai simplesmente viver a vida para quando terminar a sua vida você falar assim, eu fiz um bom combate. Bem, amanhã às 20 horas eu aguardo vocês aqui. Para quê? Eu quero dar uma live para vocês amanhã, que eu quero dar uma sacudida na sua cabeça esses dias. Para você perceber que você pode mudar as condições que você vive. Qualquer coisa que esteja acontecendo nesse momento, ela não determina quem verdadeiramente você é. Ó, perguntaram aí para mim qual é a minha idade, ainda agora. Quando você interpreta o mundo de forma errada, escuta isso que eu vou te falar. Você vai se olhando no espelho e você vai se desanimando com a vida. Por que você vai se desanimando? Porque você está cada dia mais caído.
cada dia mais velho. Cada dia você vai olhando, seu cabelo não é mais o mesmo, a sua sobrancelha, o seu olho aqui vai caindo. Sabe quando você era mocinha e você tinha aqueles lábios carnudos? Hoje em dia está ficando aqueles lábios meio murchos. Aí às vezes você não tem dinheiro para colocar um botox, aí você se entristece. É uma interpretação errada que você tem do mundo. Escuta isso. Vamos destravar aqui a tua cabeça? Quando você olha no espelho, quando você se olha, quando você tinha 5 anos de idade, quando você se olha com 30, quando você se olha com 60, você não se vê no espelho. Aquilo que você olha, aquilo que você vê, é um corpo que a sua alma habita nele. Mas aquele corpo não é você. É só uma fase da sua vida. Você com 5, você com 30, você com 60. Só é uma fase da sua vida. Você nunca envelheceu. O que acontece é que o seu corpo se corrompeu, assim como todas as coisas se corrompem. Todas as coisas nesse planeta, devido ao afastamento de Deus, que no caso é o pecado, tudo nesse planeta morre. E o seu corpo ele vai morrendo, desde o dia que você nasce. O dia que você nasceu, você começou a morrer. Só que quando você não compreende isso, quando as pessoas não te ensinam, e quando você vai crescendo, você vai interpretando tudo de forma errada. Aí quando você vai olhando o seu corpo em decadência, você se entristece por isso. Ei, está acabando. Está acabando a minha vida aqui na Terra. Está acabando. Não, você se entristece porque o seu cabelo não é mais do mesmo jeito. É uma interpretação do mundo. Simplesmente viva aquilo que você nasceu para viver. Não deixe que pessoas atrapalhem a sua vida. Não deixe que a sua interpretação, não deixe que os seus traumas, que os seus bloqueios destrua aquilo que você nasceu para viver. Muito bem. Para quem quis acompanhar a live aí, o que eu tinha para falar para você é hoje. Amanhã tem mais, tá bom? Eu quero só falar para você o seguinte.